O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia hoje da palavra é toda rica de significado, toda cheia de sentido, trazendo para nós, para alimentar a nossa alma, para nos ajudar na nossa progressão à santidade, nos dado aqui esse evangelho, um tanto quanto curioso, sobretudo para nós, porque Cristo, ele chama aqui uma mulher pagã, não é? Uma mulher síria, a fenícia, de cachorra, chama ela de animal. E antes disso ele estava aqui naquela região, parece, o que dá a impressão aqui, no que nós ouvimos, a letra, nos dá a entender que ele não queria ser incomodado. Mas acontece que ele não consegue ficar escondido, a mulher o encontra e ela vem trazer para Cristo essa demanda. É um diálogo muito interessante. Esconde aqui, não é? Esse diálogo esconde aqui uma realidade muito bonita. O que a igreja propõe para meditarmos hoje é tudo muito bonito. Já que nós estamos fazendo aqui, lendo o Antigo Testamento, o Gênesis aqui, Cristo agora, ele vai para o meio dos pagãos, ele foi para lá. E lá no meio dos pagãos, ele vai para Tiro e Sidônia, e ali ele se esconde, ele não quer ser encontrado, pelo que parece. Mas houve um tempo em que o homem e a mulher, o ser humano, se escondeu de Deus, não queria ser encontrado por Deus. E o que Deus faz? Ele não encontra o homem. Depois que Adão e Eva eles vão pecar, eles vão se esconder de Deus, vão ter vergonha daquele que os havia criado. Vão se esconder dele. Deus que vê tudo, Deus é onisciente, é um atributo dele. Todo-poderoso, onipotente, onisciente. Ele vê tudo. Mas mesmo ele que vê tudo, quando ele se depara com aquela criatura que ele criou, quando ele se depara com o desejo dela de não ser vista por ele, ele simplesmente obedece, Já que eles não querem que eu os veja, eu não os verei. Eles somem da presença de Deus. Isso é grave. A partir daqui, o homem, de algum modo, ele vai ficar agora escondido de Deus. Deus, ele ia ao encontro do homem, sempre foi. E quando o homem vivia no estado de graça, o estado de graça original, o homem estava ali esperando, disposto a caminhar no jardim com o seu Deus. Agora não, agora o homem se esconde. Vem toda a história da salvação, não é? Deus, então, depois de Adão e Eva, depois de Noé, ele vai eleger um homem chamado Abraão. Por causa da fé de Abraão, Abraão aceitou oferecer o filho dele, o único que ele tinha para Deus, demonstrando assim o tamanho da sua fé, que a sua fé era concreta. Ele cria mesmo naquele Deus que ele falava. Por causa disso, Deus vai prometer para ele uma espécie de eleição, uma predileção. Deus vai preferir Abraão dentre todos os homens, e vai mesmo. Deus vai preferir a descendência de Abraão dentre todas as outras descendências, e vai mesmo. E isso vai ficar no âmbito biológico, material, carnal, por muito tempo, milhares de anos, até Cristo. Quando Deus ele começa um diálogo,
com o povo judeu, com o povo de Abraão, com Isaac, Jacó, depois lá com Moisés, etc., o que vai acontecer? O homem que outrora estava escondido de Deus vai começar a se mostrar, vai começar a deixar ser encontrado por Deus, e o homem vai voltar, não todos, mas alguns, os tal dos justos, os homens justos, vão aqui começar a se colocar na presença de Deus. Mas ficou ainda um povo escondido no arbusto ainda, ficou ali escondido da presença de Deus, que são quem? Os gentios. Os gentios ainda se escondiam de Deus, ou seja, os gentios viviam uma vida afastada, não eram contemplados, não estavam ali, não se permitiam ver, né, por esse Deus, o Deus que os criou. Não que eles tivessem saído descuidados, que Deus deixou, que Deus os abandonou, não. Deus continuou no exagero, na loucura da sua justiça. Foi Ele que deu o livre-arbítrio, não é? Ele que criou, já que o homem é Ele que criou, Ele é autor disso. Se o homem quer se valer do livre-arbítrio erroneamente para se esconder de Deus, que Ele o faça. Por mais que Deus não vai desassistir a humanidade, vai continuar cuidando, cercando de cuidados e carinhos, vai continuar insistindo, vai de algum modo espalhar na humanidade, no meio dos pagãos, sinais da sua presença, inclusive sinais da vinda do Messias, não é? Os 3 reis, os magos, não é? Que são pagãos, eles vão encontrar Cristo mediante uma tradição na cultura deles. Deus colocou na cultura deles sinais de que ele mandaria seu filho, de que haveria o Messias. Mas esse povo ainda não tinha conseguido responder aquele chamado de Deus, nem Adão, onde estás? O povo de Israel começou sim, foi escolhido por Deus para começar esse diálogo de novo. Deus começa a preparar então esse povo, moldar esse povo, porque é no meio desse mesmo povo que virá quem? Cristo. É a partir desse povo que transbordará para toda a humanidade, aí sim para os gentios, a palavra da salvação. E isso já começa aqui, nesse texto em que Cristo encontra com essa Fenícia, essa Ciro-fenícia. Ela vai encontrar, agora veja, ele vai se esconder e o homem agora é que tem que encontrar a Cristo. Ele se esconde, ele não quer ser visto, ele não quer ser publicado agora. Não, agora ele vai esperar que o homem venha a seu encontro. Não é difícil, porque ele não se faz distante. Cristo ele não se faz distante. Ele se caminhou aqui para a terra dos pagãos. Ele foi lá onde essa Ciro-fenícia estava. Ele vai lá, fica ali. Basta que nós façamos, como essa Ciro-fenícia fez, um esforço pequeno de ir ao encontro dele, de ir ao encontro do Cristo. Para quê? Para que agora a gente precisa procurar o Cristo? É o movimento da oração, né? Da oração que é pensada, oração meditada. A oração pensada, a oração meditada, ela funciona justamente assim. A gente precisa procurar, né? Quando a gente lê a Sagrada Escritura, por exemplo, a gente não lê e guarda aquilo a nossa aprendi. Não é assim que funciona, não é assim que se lê a Bíblia. A gente demora para ler a Bíblia, porque a gente lê, guarda aquilo que leu e fica ruminando, fica ali meditando. É ruminatio mesmo, aquilo que a vaca faz. Por que a gente faz isso? Para, naquilo que nós vemos, encontrar aquilo que nós não vemos. Para encontrar o que está escondido por detrás das letras. O Evangelho, a Sagrada Escritura foi dada a nós. Está acessível, todo mundo pode ler, todo mundo pode tocar. Mas calma lá, tem que ter a nossa parte. Nós nos escondemos de Deus. Fomos nós que não quisemos ser vistos por Ele. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que buscar, tem que encontrar, tem que procurar por Ele. Ele não está fugindo de nós, Ele está parado, está aqui, esperando. Está numa casa, encerrado de uma casa. Dessa casa Ele não foge. Ele está na Sagrada Escritura, por exemplo. Daqui Ele não vai fugir. Então a gente tem que meditar, ruminar, procurar por Ele. E chegar com Ele, depois que nós o encontrarmos, chegar com essa mesma humildade que teve essa mulher pagã. Ela vai chegar para Ele, vai se jogar diante dele, reconhecendo a miséria que ela é. Porque nós somos todos miseráveis por causa disso, por nos recusarmos constantemente a sermos vistos por Deus. Na verdade, o que acontece na realidade pura é que nós é que somos encontrados. A Ciro-fenícia que foi achada, a Ciro-fenícia que permitiu ser encontrada por Deus. Deus pergunta, Adão, onde estás?
E agora a serofenícia responde, no próprio gesto dela ao encontro do Cristo, ela responde, eu estou aqui, Senhor. E aquilo que Adão e Eva não teve coragem de fazer, ela vai fazer. Ela vai se jogar aos pés de Jesus Cristo, vai se jogar aos pés do homem Deus, como uma pecadora, vai dizer, olha, eu de fato não sou digno de estar na sua presença. Vai deixar claro a diferença de patamar. Cristo está de pé e ela está caída aos pés dele. Aqui já começa. O que ela tem? Ela tem lá na casa dela uma filha que está possuída pelo demônio. Quando essa mulher já ajoelha aos pés de nosso Jesus Cristo, Satanás já tremeu lá. O demônio já ficou apavorado, porque ele falou, essa mulher agora ela vai acabar comigo. Por quê? Porque Satanás ele nos vence quando nós começamos a lutar com ele com as nossas próprias armas. O que são as nossas próprias armas? São blefe, ilusão. Ou seja, nós não temos armas para lutar contra Satanás, não temos. Ou nós agimos com as armas da luz, com as armas que Deus nos concede, ou nós não temos arma nenhuma. Nós, por nossas próprias capacidades, não vencemos a Satanás. Essa mulher se joga, então, aos pés do Cristo, já despojando, abrindo mão, né? Despojando de si mesma, despojando da sua capacidade, dizendo, olha, eu não consigo mexer e lidar com aquilo lá que está na minha casa. Aqui Satanás já fica apavorado. E aí no diálogo, Cristo vai dizer, não é de fato, porque Cristo ele vem primeiro para os judeus, porque o povo judeu traiu sim, o povo judeu que começou a ser achado, encontrado, estava dando para trás, estava voltando para trás, não estava mais sendo fiel à palavra, todo o esforço que Deus havia feito para libertar, para conceder a libertação para Israel. Então, mas ele vai dizer, mas eu tenho que alimentar primeiro os meus filhos, eu tenho que alimentar Israel. E ela vai dizer, mas os cães que estão debaixo da mesa comem a migalha que cai da mesa de seus senhores. Com essa frase, essa serofenícia já colocou Satanás para correr. Ela exorciza Satanás da filha dela quando ela diz isso. Por que ela está dizendo? Esse homem com a migalha, ou seja, o pão, a gente sabe que o pão é o alimento, a graça que foi reservada para Israel, o pão inteiro. Ela está dizendo que a migalha da graça, o resto, aquilo que o povo não quer, a migalha é o suficiente para libertar a filha dela. Ela está professando a fé no poder de Deus aqui. E quando ela professa a fé na migalha, a migalha pode libertar minha filha. Aí pronto. A fé, ele vai dizer, por causa dessa sua fala, por causa da fé que você demonstra no poder que eu tenho, no poder que Cristo tem, a sua filha agora está libertada. Então ele manda a mulher de volta para a sua casa. O que aconteceu que nesse encontro com Jesus, essa serofenícia concretizou da maneira mais sublime que pode acontecer aquilo que está lá, de algum modo, na primeira leitura. O que aconteceu na primeira leitura? O homem foi criado para a mulher para eles se complementarem. E o que vai surgindo dessa complementaridade, dessa união entre o homem e a mulher? Vai surgir a vida. Claro que aqui tudo, como eu disse, no âmbito biológico, material. O que aconteceu aqui? Houve um homem que largou tudo que tinha, deixou pai e mãe em casa, ou seja, Cristo, que deixou a sua glória, veio aqui e ele encontra uma mulher. A humanidade que agora aqui, na figura dessa serofenícia, despojada de si mesma, humilde, reconhecendo que é pecadora, ela une a Cristo como a esposa se une ao esposo para gerar o quê? A vida. A vida para quem? A vida para a prole, a filha dela, que estava nas garras da morte, porque estava nas garras de Satanás, agora libertada, ela tem a vida. A obra, o fruto de quem se une a Cristo é a vida. Todo esse esforço, todo o esmero que Deus Nosso Senhor teve de agora se esconder do homem, seduzir o homem para que o homem agora o procure, ou seja, medite, fique com ele na cabeça, rumine, porque esse encontro acontece aqui dentro do coração, todo esse esforço é para que aconteça o quê? Aconteça essas núpcias. Qualquer alma, a minha, de qualquer outra pessoa, está destinada a ser desposada pelo Cristo, para que possamos assim nos desfazer das armas que nós achamos que temos e pegar as armas de fato e podemos vencer o mal, aquilo que nos prende. Todos nós somos presos por Satanás, não se engane. Ele tem uma ação ordinária chamada tentação. Ele nos tenta constantemente.
E constantemente nós caímos nisso. Ele não precisa aparecer na beirada da nossa cama, ele não precisa nos possuir, não precisa fazer nada disso para nos perder, para produzir em nós a morte. Ele precisa nos seduzir e nos fazer cair. Isso para ele basta. Essa é a ação que mais o agrada, essa é a ação que mais faz com que ele obtenha sucesso. A tentação e a concessão à tentação. Como é que se vence isso? Casando-se com Cristo, unindo-se a Cristo, permitindo que ele te ache, assumindo o espírito de pobreza, despojando-se, entregando-se completamente a ele e confiando nos bens que ele, como esposo, tem, na riqueza que ele, como esposo, tem, e usando isso a nosso favor. Usando tudo isso destinado a nosso favor, para nossa salvação, para nossa libertação das garras desse nosso inimigo. Que essa leitura que hoje nós escutamos nos enche, né, nos encha de alegria na certeza e na esperança de que na nossa fraqueza nós possuímos um Deus, um Cristo que nos possui a fortaleza. Que na iminente derrota, nós, abrindo mão daquilo que nós somos, abrindo mão daquilo que nós achamos que temos, nós podemos possuir a vitória. Que nós, né, somos o alvo, as vítimas de um amor tão grande de um Deus que nunca cessou de nos cercar, de nos cuidar, de nos sustentar, de nos manter. Que isso enche o nosso coração de esperança para esse dia em que nós finalmente consigamos encontrar o Cristo, não na hora da nossa morte, encontrar Ele aqui, na nossa vida ainda, no meio da nossa vida religiosa, das práticas que nós fazemos, seja de devoção, nas nossas orações, que nós tenhamos esperança nesse dia em que nós encontrarmos com Cristo, que nós experimentarmos a sua presença em nossa vida e junto com a presença de a sua presença em nossa vida, experimentarmos os seus efeitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.